de T, né? Mais fácil. Já sabe diretamente quando tu tá falando do milho e do trigo. Cada saquinho de milho com 1 kg de milho ou 1 kg de trigo. Tá. Cada saquinho de milho dá 1 euro e cada saquinho de trigo dá 2 euros. Esse 1 euro e 2 euros provavelmente vai ser uma coisa multiplicando a quantidade de M ou a quantidade de T, né? Sim. Boa. Um certo dia a padaria vendeu saquinhos de milho e saquinhos de trigo. Sabe-se que vendeu 20 saquinhos de milho nesse dia. Verifique nas contas esse preço do lucro obtido nessa padaria nesse dia. Ele quer saber o lucro de 20 saquinhos de milho, no caso. Isso aí. Tá. Cada saquinho dá lucro de 1 euro. $20? Essa conta aí eu te digo se tá certo. Não sei que é tão fácil isso. Tem questão que é fácil, velho. Tem que ver que as coisas estão ficando fáceis pra ti porque a gente tá fazendo conta pra caramba, né? Não, Uma sim, hora vai mas ficar fácil. cada saquinho de milho dá lucro de 1 euro. Se ele vendeu 20 saquinhos, De milho? dá 20 euros? O princípio é isso, né? Bem, se não for isso, tem alguma coisa muito estranha na tua interpretação. E na minha também. Então, porque pô, não é possível que seja tão fácil. Cada saquinho de milho dá 1 euro. Ele vendeu 20, é 1 euro. É 20 euros. Tá. Um certo dia a padaria vendeu saquinhos de milho e de trigo. Sabe-se que vendeu 20 saquinhos de milho. De milho. Verifique nessas condições referidas o lucro obtido pela padaria. Nesse dia, se nesse dia poderia ter sido 80 euros. Veja, cuidado com a pergunta. Ele não está pedindo Ah, tá, simplesmente. entendi. Tá, entendi. Meu pai tava ligando. Sabe-se que num dia vendeu saquinhos de milho e saquinhos de trigo. Sabe-se que vendeu 20 de milho. Então, 20 de milho, 20 euros. Se o total 20 mais X é igual. 20 mais T é igual a 80. É isso? Acho que é. Acho que sim, né? Caraca, só Mas deixa eu perceba que ela não calcular em pode, aula. tipo. Ela não pode, tipo. Tu não pode, tipo, ter certeza, né, cara, de quanto ele vendeu, né, cara? Uhum. A questão é assim, ó. Vendeu 20 saquinhos de milho, pronto. Agora a pergunta é: o lucro obtido pela padaria nesse dia poderia ter sido 80 euros? Sim, mas ele teria que ter vendido uma determinada quantidade de saco de Sim, trigo, né? Daí tu poderia, por exemplo, descobrir quantos, tá ligado? tá. Então é mais complexo do que eu pensei. Tá? 22 euros. A quantidade de pacotinhos que tem também, tá ligado? Para ver se essa quantidade de pacotinhos de trigo será suficiente para bater ali a quantidade que eles querem vender. Uhum. Tá. Cada saquinho de lucro tem um lucro de 2 euros. Se tem 2 euros, ele tem que vender quantos para dar 80 euros?
Caralho, mais complicado do que eu pensei mesmo. Chora. Nem é tão difícil assim. 15? Eu falei que não é tão difícil assim. Não falei que é 15. Ah, não, não, sim. Tava dizendo que a resposta é 15? É, que foram 15 saquinhos de trigo. Para que bata aquela resposta lá, ele tem que vender 15 saquinhos de trigo, é isso? É, pra que bata 80 euros. Ah. Então tem 15 saquinhos de trigo ali para bater 30 euros? Tem uma quantidade específica de saquinhos também, tá ligado? Veja no enunciado ali. Porque cada, ó, tem 120 saquinhos ao todo, né? Isso. Sim. É, ele precisa de 20 saquinhos de milho. Aí Supõe-se fica, que ele tem isso, né? aí fica 100. Abate 20 de saquinho e fica 100. Vai ficar sem saquinhos. E daí quantos que tinha que vender de trigo para bater a grana que ele queria? 15. Então tudo bem, tem saquinho suficiente. Mas tem trigo suficiente? 1 quilo de trigo. Cada saquinho cabe quantos quilos? Um. Então tem saco e trigo suficiente, né, pô? Sim. De boa. Tranquilo, tá chorando aí, velho. Tá louco. Probleminha tosco desse. Isso aí, tranquilão Hum. pra ti já. Você já tá voando nessa porra já, meu irmãozinho. Ó, Nossa. vamos lá aqui pra próxima. Determine o quantos saquinhos de milho e quantos saquinhos para vender diariamente der lucro máximo das condições referidas. Sabia que não Ele era quer tão ele quer fácil. o lucro máximo agora, man. Chora, porra! Não tem custo nenhum aqui, man. A ideia é vender o máximo de saco que puder, tá ligado? Uhum. E tem uma coisa que custa mais que a outra, né? Sim. Um custo o dobro do outro. O trigo, né? Uhum. Custa o dobro do milho. Então a gente quer vender o máximo de trigo e o que sobrar de milho, né? Daí tu vai Uhum. ter o lucro máximo, né? Então pensa nisso que eu acabei de falar, que é óbvio, né? Bem, você consegue fazer isso tão bem quanto eu, porque é um negócio assim bem direto, né? Né? Digamos que tu quer grana, daí tu tem, sei lá, ouro e prata, o ouro custa mais que a prata, beleza. Daí tu quer vender o máximo do ouro, então, né? Depois o que Uhum. sobrar tu vende de prata. Aqui é a mesma parada, velho. Você quer gastar o máximo de saco que você puder ali com o que custa mais caro, que é o trigo. Então, o resto do saco você vai encher de milho, né? Uhum. Então, simplesmente com essa sominha bem simples aí, você consegue me dizer a resposta. Depois a gente pensa em gráfico, beleza? Tá. Então pense aí na maciota, escreva do jeito que você achar mais fácil, depois nós conclui aí, que tiver que concluir. Por minha cabeça ele vai usar 60 pacotes para trigo e 20. Não, e 60 pacotes para trigo e 60 para milho. Vai sobrar 20 quilos de milho. Boa! Então me diz qual vai ser o lucro máximo. Tá. 60 pontos de trigo é igual a 120 euros. Sessenta de milho é igual a 60 euros.
€180 lucro máximo. Show de bola. Pronto. Uhum. Se ele estava querendo saber lucro máximo, tá aí. Só que ele estava falando alguma coisa também sobre um gráfico, né? O que ele está falando ali de gráfico? Aí, deixa eu ver. Onde? 3. Ah, tá, no 3.2. Determina geralmente para obter lucro máximo pedido. Na sua resposta, designe X, o número de saquinhos de milho vendidos diariamente, e Y, o número de saquinhos de trigo vendidos diariamente. E apresente função objetivo. Caralho, tá todo mundo me ligando agora, mano. É boa, tio. Pode responder lá. Na sua resposta, designe X, tá? A função objetiva, as restrições do problema, uma apresentação gráfica referente ao sistema de restrições, o valor de X e Y correspondente à solução do problema. Tá, X. E que apresente uma agulha e Y outra. X é o número de saquinhos de milho vendidos, que é 60. E o número de saquinhos de trigo, né? E saquinhos de trigo que é 60 também. Então, X e Y é igual a 60. Vendido diariamente. É que uma situação como essa, né? A tua calculadora ela faz porque ela constrói gráfico, etc. Mas na prática, ele quer um gráfico. Então ele vai querer um gráfico, mas que siga algumas regras. Quais regras? Bem, você está falando aqui de trigo e milho, então trigo e milho é coisa que existe de verdade, não pode ser coisa negativa. Então, portanto, tanto o X deve ser, o T maior que zero, quanto o M, né? Uhum. XY ali, no caso, é o nosso T e M. Princípio. Ou Y seria lucro. Só que daí tu vai sempre bater num lucro máximo. Tô pensando aqui o que ele quer com isso, mano. Eu acho que é isso. Que não tem muito o que fazer aqui. Mas tá, o que mais ele tá falando aqui? Sei lá, ele quer buscar lucro, só que o lucro, né, que vai ser o nosso Y, por exemplo, vai ter que ser um M, né? O M é mais barato, né? 2T. Uhum. Só que a gente tem esse fato, né? Que para que nós tenhamos o lucro máximo, a gente já sabe que o T tem que ser igual a 60. Você encontrou isso muito bem. E o X, o M, no caso, também, né? Porque é o que vai sobrar disso aqui. Então, não entendo o que ele quer dizer com gráfico, porque não tem gráfica. Simplesmente isso acabou, tá ligado? Uhum. Então, a menos que eu seja um completo retardado mental, o que é muito provável também, eu não sei o que tá rolando aqui, velho. Vamos deixar essa pra outra hora, beleza? Estou a little bit tiltado também, já tô dando aula umas 6 horas. Eventualmente something brilha na minha cabeça. Vamos para 4 aqui, que parece mais simpática. Olha que fofinha. Você já foi na Holanda, mano? Já foi lá na Holanda? Não. Da hora que você for lá, hein? Não pode usar tóxicos. Dá uma Pode ser o lida. quê? Não pode usar tóxicos. Que isso? Tóxicos é tóxicos lá, que as coisas são liberadas lá, né? Ah, droga, no caso. Isso. Não Ah, pode usar, mano. Perigoso lá. lá é. É legal? É legal Lá não, os não. tóxicos são todos liberados lá. Ah, tá. Dá uma lida aí nesse enunciado, você consegue ler? É sei. Um dos ícones da Holanda é uma linha de vento. Na cidade de China encontra esses maiores moinhos de vento do mundo. Alguns dos quais apresentados na fotografia 3. A figura 4,
que está na escala, que está a escala, ilustra o movimento de rotação das... Só uma pergunta, essas provas são português de Portugal? São. Ah, então elas são bem, tipo, é uma palavra ou outra só, né? Porque Sim, português de Portugal é praticamente igual ao nosso. Ah, não, sim, é que, tipo, eu sei que tem muitas palavras que mudam, né? Ah, pouquíssimas. Então a prova dá na mesma. Ah, tá suave. Tá. Tá. Ilustra o movimento de rotação das pás de um desses moinhos, em referencial ortogonal e monométrico. O x, y. Uhum, uhum. Tá. Entre outros elementos apresentados nessa figura destacam-se a estrutura do moinho, cuja parte inferior tem 18 metros de altura, representada pelo trapézio isósceles sombreado. As 4 pás do moinho, cada uma com 15 metros de comprimento, e uma delas representada por OP. Uhum. A extremidade de uma das pás representada pelo ponto P. Uhum. A trajetória do movimento de rotação dessa extremidade, representada pela circunferência de centro O e raio 15 metros, tá? O ângulo orientado QOP, sendo que o ponto de circunferência pertencente ao semi-eixo positivo das abscissas, que tá. Seja. Como é que é o nome disso mesmo? Se o cortado? O cortado é teta. Teta igual a QOP com teta. Seja altura em metros relativamente ao nível da base da extremidade da pá, apresentada por P em função de θ. Mostre que θ igual a 33 mais 15 sin. Ali está escrito θ, é aquele E que estranho, né? Que eu não esqueci o que é também. Entre parênteses, 0,2 π. Bem, aquele E estranho ali só está dizendo que pertence ao intervalo de 0 a 2π, beleza? Tá. Ele quer saber a altura dela inteira, então, né? Isso. Até ali tem 18 metros. Tá. Nossa, era só o bagulho tá reto, né? Mas será que faz diferença se ele está reto ou não? Bem, continua tendo que utilizar informações aqui dos ângulos. Tu tem que ver triângulos, cara. Você tem que virar uma coisa meio macabra, assim, que ver triângulo em tudo quanto é canto, tá ligado? Tu tem um triângulozinho ali, se você parar pra pensar, né, velho? Entende o que eu quero dizer, velho? Entre o P e a reta do Y? Bem, é que quando a gente fala de triângulo, né, a gente tá falando ali do teorema de Pitágoras, aquelas funções sendo cosseno e tangente, né? Uhum. Sendo cosseno e tangente nos ajudam a encontrar os catetos de um triângulo, né? O cateto oposto, por exemplo, é cosseno. Não é mesmo? Só que aqui ele está interessado em dizer a altura em função desse ângulo. A altura do ponto, né? Sim. E a altura do ponto tem a ver, então, com 33 mais 15 seno de θ. Por quê? Porque o ângulo gira. Então, às vezes o seno vai ser negativo, às vezes o seno vai ser positivo, porque às vezes ele vai estar para debaixo ali do centro do moinho, às vezes para cima, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, a altura do ponto P depende claramente do ângulo, né? Então, talvez com algumas informações meio básicas, tu consiga encontrar algumas
umas coisas importantes. Por exemplo, o que seria o ângulo θ igual a zero? Me explica. Ângulo θ igual a zero? É. Perceba que o θ é onde o ponto está, né? Em referência a essa horizontal aqui, tá ligado? Uhum. Então, se ele está me dizendo ali a expressão em função de θ, ele está me dizendo em função do ângulo em relação a esse eixo aqui. Então, se ele estivesse dizendo, por exemplo, θ igual a zero, ele diria que o ponto P está aqui. O θ é zero, não estou dizendo que a altura é zero. Estou dizendo que o ângulo é zero. Certo? Acho que você Certo. concorda comigo nisso, né? Sem ter entendido muito aqui, coisa de seno e cosseno, estamos falando só Mas, de um giro, mas né, velho? se ele é zero, por que o ponto é ali? Não entendi isso. Porque, de novo, como explicar isso, mano? Porque o ângulo ele começa a ser contado aqui de baixo. Então, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7, θ8, Ah, tá. Tá, tá. 360, tá ligado? Uhum. Isso. A ideia é essa. Ah, porque terá. Ah, tá, tá, tá. Então, esse θ é genérico, mano. Ele podia ter colocado aqui embaixo. Ele só tá te dizendo que dá para descrever a altura do ponto em função do ângulo com relação à horizontal. É isso que ele está dizendo. Uhum. Mas se o θ fosse zero, a gente descobriria, por exemplo, qual que é a altura do ponto aqui, que por sinal é a altura dessa parada toda, né? Uhum. Então isso já é uma informação bem legal, né? Se o θ fosse zero, seria seno de zero aqui, né? Uhum. Quanto que é o seno de zero? Joga na sua calculadora aí e me diga. Zero. Zero, exatamente. Significa que a altura do bagulho... E 48. Não, é 33, né? É, 33, 15 vezes zero. Isso, então é 33. Então a gente descobriu a alturinha da parada aí. Uhum. 33. Então agora, outra coisa que a gente entendeu, essas pás medem 15, mede 15, mede 15, mede 15. Tipo, o Uhum. raio do catavento aí mede 15, tá ligado? Sim. Tudo bem. Então, a pá de um lado até o outro é 30. É uma informação que talvez não seja útil. Vamos pensar, por acaso, se o pontinho tivesse aqui. Beleza? Uhum. Tu não concorda comigo que a altura que o ponto tá é o 33 aqui seria, né, o 33 aqui de baixo, mais esses pontilhadinhos aqui? Uhum. Tá bom. Então, na nossa equação, por enquanto, a altura é 33 mais os pontilhados, vamos colocar assim, pontilhadinho, beleza? Uhum. Opa! E como é que a gente chega nesses pontilhadinhos aqui? Tu tem alguma ideia? Um, eu sei que é um triângulo, né? No caso. É um triângulo, Então, cada lado tem 15 metros. 15 metros. Então, para descobrir a base, é lado. Como é que é mesmo? Bem, tem a ver com triângulo, tem a ver com Pitágoras e coisas assim. Uhum. Esqueci qual é exatamente a forma. Mas tu lembra que o seno tem a ver com o cateto oposto, o cosseno tem a ver com o cateto adjacente? Sim. Sim, 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 sim. Então, eu acho que tu concorda comigo que se a gente pensar que isso aqui é um triângulo, o verdinho ali é o cateto oposto ao ângulo, né? Uhum. Muito Sim. bem. Muito bem.
E aí, velho? Então a gente tá falando de qual ângulo? Do ângulo θ. Eu tô supondo que aqui é θ. Velho, isso aqui é só uma suposição, cara. O θ poderia ser aqui embaixo, tá ligado? Uhum. Ele só tá mostrando assim, θ ali, beleza, naquele lugar. Só tá dizendo que depende do θ. Então acho que você percebe aqui que é o cateto oposto ao θ, né? Uhum. E cateto oposto é seno. Sim, Então, como a gente quer pegar o cateto oposto, a gente sabe que seno é cateto oposto dividido pela a hipotenusa, né? uhum. Essa hipotenusa mede quanto? A hipotenusa é o maior lado, né? Isso aqui mede Sim, quanto? é o 15. Boa. Então tu pode dizer que o cateto oposto, que é o que tu quer, pontilhado, é igual a 15, que passou multiplicando lá para outro lado, vezes o seno. Uhum. 15 vezes o seno de θ. Então vai depender do θ, né? Uhum. Por quê? Porque se o θ fosse maior, o verde seria maior, não é mesmo? Sim. Quando o θ estiver aqui, vai diminuir, por aí vai. Tá ligado? Uhum. E aí, E aí chega na equação, né? sim. Olha só como as coisas fazem sentido, né? Até parece que é lógico. Muito bem. Agora, 4.2. Determina os valores de θ para as coisas outras relativamente ao nível da base da extremidade da pá, representado por P é 40,5 metros. Em radianos, arredondando as centésimas. Não. Então é a mesma equação, né, que eu vou usar. Agora quando a altura é 45 metros. Eu vou usar a equação de cima, né? 33, mas... Sim, isso mesmo. E aí eu substituo 33 por 40,5? 33, tu tá dizendo H, né? Tu quer dizer? É, a altura. Isso, H é a altura, então você vai substituir pela altura que ele tá dizendo, isso mesmo. Então vai dar H igual a 45,5 mais 15 seno de... Então eu sei que de θ é zero, né? O seno de θ? Como assim, mano? Tu tá procurando θ. Tu tá procurando θ para esse valor específico de altura, entendeu? Sim, aí eu passo o seno de θ para outro lado. Ou passo 33, né? Daí tu vai ficar com 40,5 menos 33. Vai lá, vai lá. Acho que se tu jogar isso na calculadora, tu consegue chegar na resposta, né? Sim. O que, tipo, 40,5. A tua calculadora faz equação, mano. Você tem que aprender isso quanto antes, hein? Uhum. Mas de toda forma, ó. Tu pode passar o 33 pro outro lado, né? Ele tá somando, vai diminuindo, né? Sim. Dividido por 15. Isso vai ser igual a 100 de θ. Ah! Ah, ele tá multiplicando, ele pode passar dividindo, é verdade. É. Aí eu faço.
Seno de teta igual a meio. Seno de teta igual a meio, como é que eu passo para radianos? Como é que tu passa as por radianos? Bem, será que tu precisa passar para radianos? Que tu precisa achar o valor do θ, né? Na tua calculadora tem uma função, cara. Tem uma função, cara, que é ao contrário do seno. Tem um seninho com um -1 em cima. Sim. Então é isso aí que você vai usar, tá ligado? Uhum. Você vai ter que jogar o valorzinho que você achou da divisão. Quanto é que deu na divisão? Meio. Meio? Uhum. Então você tem que pensar assim: qual é o ângulo que faz o seno dar meio? Essa é a resposta que você está procurando, entendeu? Você pode, por exemplo, usar a função inversa da calculadora e descobrir isso. Você coloca meio e daí coloca a função inversa. E o que seria a função inversa? A função que faz o inverso. Tu dá a resposta do seno, ela te diz o ângulo, entendeu? Isso tem a ver com aquele seno -1 lá. Exatamente. Se tu jogar o seno -1 de 1/2, ele vai dizer qual é o ângulo que faz dar 1/2. Só que esse é um ângulo notável, importante decorar, velho. 30. Deu 30. Aí. Então descobrimos o ângulo, 30 graus. Caralho. Era só jogar os números na fórmula, tio. Já teve coisa bem pior, né? Vixe, tem umas coisas já bem pior. Só não sabia as fórmulas, né? Essa obtenção aqui, ó, veja. Até o que eu fiz aqui foi bem interessante, né? Mas a resposta já estava aqui, né? Era só meio que tu induzir, entendeu? Induz a chegar naquilo. Uhum. Vamos ver o Tutankhamon na sua bunda aqui, ó. Ah, não é Tutankhamon. Tutankhamon é no, é no Egito, né? Aqui é o Kukulkan. Tá. O templo de Kukulkan, apresentaram fotografia da figura 5, localiza-se na antiga cidade maia de Chichén Itzá, no México. Trata-se de um sólido complexo construído por 9 troncos de pirâmide quadrangular sobrepostos. 4 fechadas, cada uma com uma escadaria central e um altar sobre o tronco superior. Tá. A base maior do tronco inferior tem 55 metros. Base maior do tronco inferior, tá. E está assente no solo. Admita que os comprimentos dos lados das bases maiores de cada um dos 9 troncos de pirâmide são termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão menos 5,25. Determine o comprimento em metros do lado da base maior do tronco superior do sólido. metros. Admita que os comprimentos dos lados das bases de cada Tu um vai ter dos que desenhar uns triângulosão aí, né? Puta, no lista de material preciso comprar a régua também. Importante, ficar fazendo conta torta não rola. Tá. Admita que os comprimentos dos lados das bases maiores de cada um dos 9 troncos são termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão de 5,25. Progressão aritmética, razão, não se assusta com isso, tá? Significa que cada um aumenta 5. Só isso.
Aumenta 5 ou aumenta 5 menos 5,25? É isso. Tá. Pô, então você tem 9 9 o quê? 9 troncos Sim. da pirâmide. E a base maior tem 55. Determine o comprimento em metros do lado da base maior. Se tu desenhar um triângulo, tu vai perceber isso aí. É proporção, né? Proporção de. Daí vai proporcionalmente, né? Diminuindo, né? Ou somando, dependendo do lado que tu tá pegando pra avaliar. Desenho aqui o triângulo. É a base maior. A base do triângulo tem 55, né? É. A base tem 55 metros. Admita que os comprimentos dos lados maiores de cada um dos 9 triângulos são termos Cara, eu não entendi, bro. Ah, velho. Você não tá desenhando, velho. Não, eu desenhei o triângulo já. Tá, então vamos pra outra. No problem, bro. A gente nem viu uma progressão também, né? Assunto essa prova, velho. Tá louco? Olha só, essa aqui é safada. Olha só, eu quero te mostrar isso aqui pra te assustar, cara. Não tem como resolver isso sem saber usar a calculadora muito bem. Regressão linear é impossível fazer na mão. Algum lugar na tua calculadora tem essa opção de regressão linear e você tem que saber usar isso, velho. Senão, tá muito ruim. Mas se cair uma dessa e tu jogar na calculadora ela resolver pra ti, porra, um ponto dado, né? Uhum. Daí é massa, né? Deixa eu deixar só outro. Calculadora. Pronto, já deixei salvo aqui pra aprender a fazer isso. Reta de regressão linear, né, no caso. Isso. A Eu já retinha de regressões lineares. Então essa aí é o tipo de questão que, pô, tu tem que bater o olho e saber, eu preciso do bagulho, preciso saber mexer na calculadora. Tá, já salvei um vídeo aqui pra ver. Boa. Então, vamos para outra de pirâmide também, mas essa aí eu acho que você vai curtir mais porque não tem a progressão. Tem que ver isso, hein, man? Caiu uma dessa aí na prova, tem que chorar de alegria. Mas tem que saber mexer, porque é só jogar na calculadora daí. Os valorinhos. Quando foi construída, a pirâmide tinha 146 metros e meio. 146 metros e meio de altura. Atualmente o monumento tem 138,80 de altura e não tem a base de lá. Tá bom.
Configura o esquema de um corte perpendicular à base, que passa no seu centro. Configura o esquema de um corte perpendicular à base, que passa no seu centro e nos pontos médios. Ô, velho, vou te contar uma coisa estressantíssima aqui de Portugal, não sei se tu já reparou. Era para ter recebido uma encomenda. Tu acredita que os caras vêm até aqui embaixo, eles ligam pro telefone, e se tu não atende, pro telefone, não no interfone, no telefone, no celular. Daí se tu não atende, os caras não entregam, cara. Eles deixam lá no lugar lá. Ah, você não tem portaria aí no prédio? É. Que é muito normal não ter portaria nos prédios. Aí, porra, se tu não anda com o celular enfiado na cara o dia todo, tu não recebe as coisas, cara. Uhum. Sendo que os caras vêm até aqui, velho. O que custa ligar no interfone? Sim, foda isso. Mas portaria, né, velho? É foda. Tá. Daqui até aqui. Só tem 146,5. Aqui até aqui. Tem 138,8. Tá. Vai ter que ver trigonometria, mano. Não acredito, mano. Meu Deus. A gente vai ter que ver trigonometria. Já pensou cair um monte de questão de trigonometria assim na tua prova? Né? Porque, porra, a gente viu tudo aquelas coisas de matemática básica lá, mas não viu trigonometria. É Tem foda trigonometria, sendo consciente tangente e tal, mas essa aí, né, velho? Tu fica meio perdido se não usar, né, as coisas. Porra, tem muito mais coisa aqui no enunciado. Nem coloquei. Caralho, os caras pegam pesado. Aí, agora sim. Ele quer saber o volume. Eu já montei tudo. Tá, determina o volume atual do monumento. Na prova tem as equações de volume de coisas. Tem que ficar esperto com isso. A prova dá algumas coisas, né? Sim, a primeira página da prova dá algumas Isso. Tem que ficar equações com que a você provinha usa. aberta aí, ó. Coisinha que ela deu aqui, ó. Volume da pirâmide. Se ligou? Deixa eu escrever. Eu vou te mandar aqui pra tu conseguir ver melhor. Oh, porra, que errado. No princípio, só jogar na fórmula, né? Sim, deixa eu ver a fórmula. Tá. É o volume da pirâmide. A base é um quadrado, então eu acho que tu sabe qual é a área de um quadrado, né? Certo? É o Certo. quadrado, né? Daí vezes a altura, 1/3. Área da base.